Sexoterapia, para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta. Menopausa quer dizer fim da menstruação, ou o fim do ciclo reprodutivo da mulher. Isso significa mais do que não poder ter filhos, nos põe cara a cara com o envelhecimento. Mas aos 50 anos, uma mulher ainda está muito longe do fim da vida. Está mais segura, muitas no auge da carreira, outras com mais tempo para se dedicar a seus projetos e, por que não, aos seus amores. Dá para sair desse período melhor do que entramos? O que se ganha e o que se perde durante a menopausa? Esse é o tema do episódio de hoje de Sexoterapia, um espaço criado por Universal UOL para falar de sexo e relacionamento, nessa temporada dedicada a falar sobre as diferentes fases da vida. Eu sou Marina Bessa e ao meu lado, Ana Canosa, psicóloga, sexóloga e a mulher de 50 anos que todas queremos ser. Ana, tudo bem com você? Marina, você sabe que eu te amo, né? Tudo bem, querida. Esse é o meu episódio, porque eu tô morrendo de medo da menopausa. Eu ia perguntar isso, Ana, se você tem medo da menopausa. Tenho, assumidamente tenho medo da menopausa. É curioso porque eu venho de uma história de uma mãe que teve pouquíssimos sintomas da menopausa. Minha mãe sempre foi muito namoradeira, né? Já contei a história dela por aqui, e eu estudo isso, então eu sei também, né, que o fato da gente fazer sexo, o fato da gente priorizar isso, se cuidar, ter saúde sexual, isso pode amenizar muito dos efeitos que a menopausa pode provocar. Por outro lado, eu sei que ela pode provocar. Estou em crise. Elza e Ana, Mônica vão nos ajudar. Você está dando spoiler das nossas convidadas hoje, porque hoje a gente vai ter duas presenças ilustres no Sexoterapia. Com a gente nessa incrível bancada virtual, temos a atriz Mônica Martelli, que tem 52 anos, certo, Mônica? 52. Tudo bem com você? Tudo ótimo. 52 e estou indo fazer 53, tá? Agora em maio. E, Mônica, você comigo. já passou pela menopausa? Eu estou totalmente na menopausa. Totalmente na menopausa. Assim, estou sentindo todos os calorões, estou sentindo muitos, assim... dificuldade, às vezes, de dormir. Não é dificuldade de dormir, mas à noite ela oscila um pouco. Mas, assim, eu tenho uma questão, é que eu não posso fazer reposição hormonal, tá? Eu tenho histórico na família, minha mãe teve 2 cânceres de mama, minha mãe teve câncer de pulmão também, mas enfim, mais pelo câncer de mama, né? Então, para mim não é recomendável fazer reposição hormonal, então eu tô tentando amenizar os sintomas de como eu posso, óleo na perna, eu tenho uma medicação que eu tomo, que é uma medicação que eu posso tomar, que é a Plause, que tá tudo bem para mim, para quem não pode fazer, né, reposição hormonal, porque cada mulher trata a menopausa de uma forma, né? Cada mulher tem uma história, cada mulher tem uma realidade. Você vê que a Ana estava falando, eu não lembro da minha mãe tendo sintoma, eu não lembro da minha mãe, né? Da minha mãe sofrido tanto na menopausa. Mas, assim, o maior sofrimento que eu sinto na menopausa, vou falar para vocês, é o preconceito. Sim. Porque a gente vive numa sociedade que enaltece a juventude, e essa palavra menopausa é uma palavra que ela não é dita, entendeu? É mais um ciclo da vida. Você termina o ciclo da reprodução, você fica jovem, você engravida, você tem filho, você termina um ciclo, você começa um outro ciclo, mas é um ciclo em que significa, aqui pra gente, né, no Ocidente, velhice. Então, assim, as mulheres não falam para os maridos, depois a doutora Elza pode falar melhor isso pra gente, mas as mulheres, eu sinto isso, as mulheres não falam para os maridos que entram na menopausa. O calorão que você sente à noite, tem dia que você fica molhada, tem mulher que tem 2 camisolas, dorme com uma, molha, aí encharcada, esconde a encharcada e põe uma seca para acordar seca. Então, assim... Mas não, e o Mônica? problema é a seca também, gente. Isso sim, essa fica é outra molhado secura. Nos lugares e seca em outros, né? Essa outra secura a gente pode falar também, mas eu me preocupo. Mas não se preocupa que tem jeito, calma. Daqui a pouco eu falo. Olha só, a Mônica já adiantou um monte de assunto que a gente vai falar hoje aqui. Os tratamentos, os sintomas, o preconceito,
com quem a gente fala, o nosso relacionamento, enfim, como fica, para ajudar a gente nessas questões, especialmente nas questões mais técnicas sobre a menopausa. A gente convidou hoje a doutora Elza Gai, que é coordenadora do Ambulatório de Sexualidade Feminina do Departamento de Ginecologia do Hospital das Clínicas de São Paulo, e ela vai tirar todas as nossas dúvidas. Doutora Elza, tudo bem? Bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada pelo convite, é um prazer de estar aqui com pessoas incríveis. E quando vocês falam em menopausa, eu gosto mais de usar, não tem um significado idêntico à menopausa, porque menopausa é quando a mulher passa um ano sem menstruar. Só que todo aquele processo de mudança, onde ela se questiona como pessoa, onde ela tem uma série de conhecimentos culturais de lo que é o envelhecimento, ela se depara com toda essa mudança física. Então, esse período a gente chama de climatério. Então, vejam vocês, um dia veio uma paciente e eu perguntei, como estão os seus ciclos menstruais? Ela abriu a bolsa e falou, estou com um absorvente externo. Eu falei, por quê? Quanto tempo que você não menstrua? Uns 3 anos. Mas eu levo isso para enganar meu marido quando eu abro minha carteira para ele pensar que ainda menstruo. Como se a presença da menstruação está associada com algo que seria a juventude. Então, acredito que o simbolismo de aquela menopausa toda fala, ai, doutora, eu engordei, eu estou com transtorno do sono. Enfim, outro dia outra paciente me disse, eu estou aqui para saber o que vai acontecer com minha vida sexual na menopausa. Me conte. Eu falei, bom, na minha experiência, algumas mulheres acham que entraram na menopausa e eu, ainda bem, não quero fazer mais sexo por obrigação. Outras falam, olha, eu não fui tão feliz, talvez não me realizei como mulher durante o casamento, mas quem sabe eu vou encontrar alguém que me dê a mão e juntos poder elaborar uma vida melhor. E outras mulheres que dizem, olha, não tenho mais que criar filhos, não tenho mais grandes preocupações, vou abrir um parque de diversões. Essa eu quero ser. Então, o que preciso fazer? Vamos conversar, não é, Ana? Vamos poder lidar com o conhecimento do corpo, certo? Com as áreas de prazer, porque menopausa não é o fim de uma vida sexual. Doutora, a senhora explicou aqui, só queria reforçar. Então, quer dizer que a menopausa, ela é um ano depois que a mulher para de menstruar, você sabe que ela teve aquela data da menopausa, que foi a da última menstruação. Isso. E toda essa parte anterior de sintomas que a mulher vive, a gente chama tecnicamente de climatério. Isso mesmo. E qual é a idade em que isso pode acontecer? O climatério? Da mulher brasileira é 47 anos de entrar na menopausa, mas isso é muito relativo. É muito relativo e algumas mulheres, eu muitas vezes pergunto, e sua mãe, sua tia, como é que foi? Porque tem também um componente genético, certo? Quando para de menstruar. Mas tem mulheres, por exemplo, que continuam tomando a pílula anticoncepcional ou progesterona e não sabem quando entraram na falta da menstruação. Então, isso está acontecendo comigo. Eu uso Mirena, o Dilmirena, que tem um pouco de hormônio, né? E ele tá para vencer agora. Então, uma das coisas que eu tenho conversado com o meu ginecologista é isso, né? Porque o fato de você usar uma medicação hormonal pode dar uma camuflada, né? Porque eu ainda não tenho sintomas de climatério, não tenho sintomas, quer dizer, não tenho sintomas da pré-menopausa, né? Então, e pode estar camuflando. Na hora que eu tirar, isso pode mudar.
E esses sintomas, Ana, de climatério, doutora Elza, eles podem durar por quanto tempo, assim? Quanto tempo uma mulher pode ficar sentindo esses sintomas que a Mônica estava falando, né? Um calor, insônia, irritabilidade, enfim, a gente vai falar um pouco mais sobre os sintomas mais na frente, mas isso pode durar quanto tempo? Olha, é relativo. Eu tenho mulheres com 70, 80 anos que têm calores, mas aí eu interpreto mudança de... Jesus. Certo? Ou seja, a gordura, o adiposo, certo? Ele, às vezes, trai as mulheres o açúcar, a insulina alta. Então, muitas vezes, diminuição do peso, controle da obesidade, a presença da vitamina D são fatores que influenciam para a mulher amenizar esses calores. Você sabe... Bem, olha, eu vou... Fala, Mônica. Não, quando a doutora Elza falou da questão do Módice, daquela mulher que carregava o Módice, você sabe que é uma coisa... Eu, quando vou na farmácia hoje eu já estou mais, né? A gente vai indo em etapas, né? Primeira vez quando você entra na farmácia, você se liga que você não compra mais Módice, é louco, sabia? É estranho. Eu gostava de menstruar. Eu gostava. É tipo assim, eu não menstruo mais. É uma coisa... começa a fazer parte... É uma nova vida, né? Agora, o que eu sinto também, o que eu vejo, é que é claro que, como ela falou, tudo depende de mulher para mulher, mas eu sinto que o que você está passando na sua vida emocional, ela conta muito. Então, assim, muitas amigas, muitas mulheres que estão entrando na menopausa, que estão em casamentos em crise, casamentos desgastados e que já não tem mais aquele desejo e reclama da queda da libido, aí realmente é mais difícil. Eu acredito que seja mais difícil, porque eu tive uma sorte nisso, né, gente? Eu me apaixonei loucalmente há 50 anos, então eu acho que a paixão me tirou desse buraco. Você está entendendo? A queda da libido, eu acho que a gente tem, mas eu acho que a paixão que eu senti, ela me salvou, vamos dizer assim, desses sintomas mais drásticos, assim, né? Porque é um momento que os filhos estão saindo de casa, o ninho vazio, você agora tem que encarar aquele marido de 30 anos, de 25 anos, já em muitas crises, e a libido diminuindo, então é muita coisa junta que vai vindo na nossa vida, né? Então, por isso que eu acho que o que você está vivendo, né? O que você está vivendo na sua relação, ou se você estiver solteira também, na sua relação com a sua solteirice, eu acho que isso influencia também. Olha, sem dúvida, viu, Mônica? Porque a gente, inclusive, tem um caso, a gente discute aqui no Sexoterapia em cima de 3 casos reais, e um caso é de uma mulher com uma história muito parecida com a sua. A gente vai chegar lá. Vamos chamar o primeiro caso do dia. É a história da Solange, de 49 anos, de Cuiabá. Manda casos. Eu comecei a ter os sintomas há uns 6 meses. Dores de cabeça, muito suor, secura vaginal, irritação. Tem dias que eu acordo e não tenho vontade de sair da cama. Desde então, parece que o meu fogo se apagou. Não tenho mais vontade de transar com meu marido e às vezes penso que o meu papel como mulher talvez tenha acabado. Sei que a vida não acaba quando paramos de menstruar, mas é difícil me desviar desse tipo de pensamento. Eu espero que com o tempo eu aprenda a viver com o fato de ter passado pela menopausa e que a minha vida sexual tenha um novo fôlego. Mas por enquanto, parece que eu nunca mais vou ter vontade de fazer sexo. Sexoterapia. Ana, como fica a libido durante a menopausa? Então, olha só, normalmente, aí a Elza também pode colaborar com esses dados estatísticos, a gente entende que 50% das mulheres, mais ou menos, vão ter sintomas na menopausa. E esses sintomas vão envolver diminuição do desejo sexual, vão envolver a questão da lubrificação vaginal, por conta da diminuição dos estrogênios, né, textura da pele, calores, insônia às vezes. Sabe uma coisa que me incomoda também? Esquecimento. De vez em quando dá uns tilt. Eu esqueço umas palavras, tipo cadeira, aí eu fico olhando pro negócio e falo assim, gente, aí eu fico quase que buscando, como se fosse no computador, cadeira, e coisa assim básica, sabe, são coisas que não são coisas que atrapalham a minha fala dando aula, por exemplo, mas às vezes eu esqueço palavras,
E isso também parece que é um fenômeno também que pode acontecer na menopausa, né? E aí eu acho que a gente vai ter que se deparar com esse conjunto, as pessoas que têm um sintoma maior, outro menor, e aí é aquela mesma história que a gente sempre fala quando a gente diz de diminuição de desejo espontâneo nos relacionamentos amorosos. O que a gente diz? Tem que colocar o desejo responsivo para funcionar. Você tem que pensar que, né, e eu acho que isso só vai funcionar também se você tem o sexo, você privilegia a atividade sexual. Se você tem boa qualidade sexual, você vai olhar para isso e vai falar, gente, tem que correr atrás. Sexo é bom, eu posso usar lubrificante, eu vou me disponibilizar, né, para fazer sexo, para continuar mantendo uma atividade que eu gosto e que me dá prazer. Então, eu acho que é por aí que a gente tem que pensar. Mas, Ana, essa diminuição do desejo, ela tem a ver com esse mal-estar do corpo ou com a falta de lubrificação? Porque eu vejo as mulheres dizendo assim, que sentem que tudo fica mais seco, né? Da boca, da pele, do cabelo, e isso passa para a vagina e tudo, e aí pode ser inclusive mais dolorido a relação sexual. Então, a falta de desejo tem a ver com isso ou também tem a ver com a libido, com o desejo o desejo mesmo pelo parceiro? Com as duas coisas. Uma coisa é o ímpeto, o impulso para o sexo, sabe? Acúmulo de tensão sexual. Isso é uma coisa. Olhar, atração, pensar em sexo. Isso é o ímpeto biológico do desejo. Agora, como você disse, tem toda a outra parte do desejo. Se eu estou me sentindo, nossa, entrei na menopausa, que horror. Nossa, agora minha vida acabou, que horror. Nossa, agora eu vou ficar velha, que horror. É óbvio que isso também vai influenciar no desejo, tanto que influencia em outras fases da vida. E não só na fase do climatério e da menopausa, né? A partir da menopausa. Então, a gente tem esses dois fatores que influenciam, a parte biológica, porque de fato o estrogênio diminui, e a parte emocional, de como você se sente diante daquele fenômeno. Eu estava vendo um mini documentário sobre menopausa e eu via a Vera Iaconelli falando de um jeito tão sincero assim sobre esses ciclos, né? Imagina uma psicanalista, né, que eu disse, ela já estava tão madura, eu achei que eu já sabia tudo, eu achei que eu estava super preparada. E aí chegou a menopausa e para mim foi tão difícil absorver isso, eu fiquei lutando contra o meu próprio corpo, porque parece que é um ciclo maturativo comparável ao da adolescência, só que agora você perde em vez de ganhar, né? E tem que saber lidar com essa nova fase. E é tudo isso, doutora Elza, é culpa do estrogênio? Explica um pouco para a gente o que acontece no nosso corpo. Eu posso dizer a vocês que eu recebo, a grande maioria de queixas das pacientes é a falta de desejo. Elas não sabem aonde perderam esse desejo no meio do caminho. Então, quando a gente investiga há quanto tempo falta o desejo, então elas culpam a menopausa, porque é fácil encontrar um culpado. Só que tem outros aspectos, certo? Que não são hormonais. Como está o relacionamento? Como está a convivência? Será que o parceiro tem doença? Como é que está a parte erétil do parceiro? Isso. Como é que está no carinho? Porque sexo na menopausa não é só penetração. Eu sei que fazer sexo com dor não é agradável para ninguém. A gente pode tomar conta como ginecologista disso. Mas a gente tem que se questionar outras coisas, multifatores que influenciam para essa falta de desejo. Eu tenho uma paciente que ela disse, olha, eu fiz uma histerectomia muito comum. As pacientes fazem cirurgia porque tem algum problema, um mioma ou qualquer outra causa, e o útero desaparece, certo? Tá certo que elas não têm mais filhos porque tiraram o útero, mas ela chegou em casa e o parceiro diz, bem-vinda ao mundo dos homens, porque o parceiro achou que ela tinha tirado o útero e ela perderia a sua parte feminina. E a gente sabe que não tem problema, a energia sexual entra pela vagina, entra por onde você quiser. A gente sabe, trabalhando, certo, com os diferentes pontos, mapeando o prazer, a mulher pode ter essa sensação com um toque em qualquer parte do corpo que ela reconhecer como área gostosa. Então, acredito que o hormônio
pode ser algo. Moacir Cunha já falava, as mulheres na menopausa, elas precisam, mais que reposição hormonal, uma reposição afetiva. Então, muitas vezes, se não conseguem se ressignificar, vai para um terapeuta, não é, Ana? Claro, claro. Olha, e você... Fala, querida. Não, exatamente o que a doutora Elza estava falando, eu acho que é isso. É assim, não é só a falta de hormônio, não é um todo, é como você está na sua vida, como você está na sua vida afetiva, como você está lidando com a tua vida, com o teu trabalho, você está com tesão, porque a tesão, a libido não é só libido na hora de transar. Eu tenho tesão, libido no meu trabalho, eu tenho tesão em estar aqui com vocês, eu tenho tesão em estar com a minha filha, como é que está a tua tesão para a vida também? É um todo. Então, a pessoa está morta, a pessoa está com milhões de problemas, que a noite está naquele fogo, naquela loucura, e põe toda a culpa no hormônio, na menopausa. E a gente tem que tentar se reinventar também. Tem milhões de coisas maravilhosas que a gente pode usar, amor. O vibrador feminino, gel. Tem um agora maravilhoso que o negócio fica gelado. Você fala, nossa, que geladinho. Tem milhões de coisas. Entendeu? Vai buscar coisa nova, vai se reinventar. A gente está tendo que se reinventar. Olha a gente aqui fazendo entrevista no mundo online, todo mundo fazendo entrevista, reunião o dia inteiro online, as crianças estudando online, a gente se reinventa o tempo inteiro. Então, eu acho que é uma fase que a gente tem que se reinventar. A menopausa, ela vem muito carregada de preconceito. Entendeu? Muito carregada. E chega numa fase da vida que a mulher também já normalmente está vivendo um momento que ela acha que ela já está morrendo para outras coisas da vida, para outros lugares da vida. Porque a gente aqui no Brasil começa a envelhecer com 18 anos de idade, a verdade é essa. A velhice é introjetada dentro da gente. Eu lembro que eu me sinto velha desde os 18, com 20 anos de idade, falava para mim, Mônica, me diz uma coisa, o que você quer ser? Eu falo, meu Deus, não sei o que eu quero ser, eu tenho 20 anos, já estou velha. Aí, com 30 anos, pergunto pra você, vem cá, e aí? Tá namorando, vai ter filho? Ai, meu Deus, não tô namorando, tô solteira. Eu não vou ter filho, eu tô velha. Porque eu com 30 anos, achava que eu já estaria numa casa, com gramado, cachorro, 2 filhos correndo. E nada disso aconteceu. Eu engravidei com 40 anos, parei com 41. Entendeu? Então, assim, chegou com 40 anos, e aí? Já comprou seu apartamento? Ai, meu Deus, não comprei, tô velha? Eu tô velha, então, assim, é uma vida inteira sendo policiada, sendo vigiada, entendeu? Eu acho que é diferente para o homem, entendeu? Eu acho que os sentimentos que o homem tem, dos medos que o envelhecimento traz, que é de doença, de fazer exame, eu acho que isso pode ter também, porque isso é uma outra questão, né? A doença chega na vida, mas não é doença só na gente, é o assunto doença, porque tem um amigo que adoece, as pessoas começam a adoecer à sua volta, vira um assunto também na tua vida, né? Então, você começa a fazer mais exame, é um tal de um caroço que tem que acompanhar, é o colesterol que não tá bom, a vitamina B abaixou, você vira um assunto. Então, assim, eu acho que para os homens o sentimento deve ser em algumas coisas parecido, mas a pressão para a mulher é muito mais pesada. E aí eu tô falando que eu e a Mônica somos gêmeas, né? Porque eu também engravidei aos 40, tive filho aos 41, tenho 52 e sou geminiana. Tu é taurina? Eu sou taurina, 17 de maio, meu mapa inteiro geminiano. Amiga, nós estamos ali, ó. Nós estamos ali. Mas a gente estava falando dessa coisa do parceiro, né? Então, por exemplo, eu estava vendo uma pesquisa, eu e minhas pesquisas, né? Frequência de atividade sexual em mulheres menopáusicas. Aliás, eu vi várias pesquisas, América Latina, Estados Unidos e Brasil. Então, o que a gente observa é de 68%, 80 e tantos por cento das mulheres tem sexo até os 60 anos, pelo menos as pesquisas que vão avaliar a menopausa, elas fazem pesquisa, né, Elza, de 45 a 60 anos das mulheres. Então, normalmente, é nessa faixa etária. Então, assim, é acima de 68, 78, 80%. No Brasil, 80 e tantos por cento das mulheres nessa faixa etária fazem sexo e 70 e tantos têm prazer na relação sexual. E um dos índices aqui, e uma das problemáticas para as mulheres que não estão fazendo sexo, ou tem uma diminuição na frequência, também é problemas eréteis do parceiro. Veja, porque os homens têm que se deparar com isso, né? O pênis não tem mais ereção que tinha, né? O pênis já não fica tão ereto, tão duro. Isso também para os homens é uma angústia. Então, aquele pênis que ele olhava para a pessoa e já subia, agora não é assim. Viagra, os homens também passam a ser mais responsivos na sua resposta. Eles também precisam mais de estímulo. Então, se o casal conversa sobre isso,
funciona bem, porque é eu aqui com calorzão, eu aqui botando lubrificante e a gente fazendo um esforcinho maior nesse pênis e vamos lá. Cara, E mas aí, olha só, você está falando uma coisa seguinte, esse diálogo que é tão importante, se dialogar, é um tabu falar de sexo. Muitas pessoas não falam. Gente, tem mulher que não goza, tem mulher que não sente prazer e nunca falou, entendeu? E não fala, entendeu? Então, assim, é um tabu falar de sexo. Se os casais conversassem, realmente, eu acho que o único caminho seria o diálogo. Porque também é complicado, você tá numa relação, aí tem aquele, sabe, aquele homem te enchendo o saco o dia inteiro, à noite sua libido vai estar aqui, ó, bombando, não, né? Então vamos conversar, e como a assim, doutora Elza falou também. Não, é difícil falar de sexo e é difícil falar de menopausa, como vocês falaram, né? Assim, a gente não conversa sobre isso. Eu tenho 42, eu tô começando a me preocupar, porque preocupar assim, a pensar sobre isso, porque, né? Parece sempre uma coisa muito distante, depois ela vai começando a ficar perto, né? E aí você tem amiga de 45 que já tá ali na perimenopausa, sentindo alguma coisa. Então, ela tá chegando aqui perto. Eu comecei a ler e tentar ver coisas sobre o assunto, e você fala, cara, o que aconteceu com as mulheres da minha vida que eu conheço, que nunca me falaram sobre nada, eu não sei. E eu converso com a minha mãe, mas eu não sei como foi a menopausa dela. A gente não conversa, eu acho que a gente conversa muito mais de sexo do que de menopausa, com as amigas, claro. com os parceiros. Todo mundo transa 4 vezes por semana, todo mundo é incrível, todo mundo transa pra caramba, todo mundo mente pra cacete, ninguém não tem tesão no marido, entendeu? É uma loucura, né? Todo mundo é feliz sexualmente. E o ar-condicionado? Eu falo pro Paulo assim, liga o ar-condicionado. Ele fala menopausa, eu falei, olha, eu não sei, só sei que eu tô com calor, liga esse negócio logo, não me enche. E põe, porque vai ser assim, meu amigo, e vamos que vamos, tá tudo bem. Amor, eu já tenho coreografia para dormir. Eu tenho coreografia já. Eu durmo abraçada assim, de edredom. Aí dá o calorão, eu tiro o edredom aqui da cintura para cima. Só que o calor vem aqui. Eu já contando que o gelo do ar-condicionado vai subir, entendeu? Para me salvar. Aí vem o calor, vem o frio. Eu vou tirando e colocando o edredom a noite inteira. Desespero. Eu devo dizer a vocês que realmente os 2 primeiros anos, quando vai embora a menstruação, aí começam os calores. 2 anos depois que acontecem os calores, se instala a secura vaginal, que é outro transtorno que muitas vezes faz com que a mulher evite ter sexo, porque sente dor. E a permanência da atividade sexual pode ser um fator que mantenha a lubrificação, mas muitas vezes precisa outros auxílios para melhorar essa secura vaginal. A vagina Por exemplo, doutora Elza, fala pra gente, quais auxílios? O que existe? Auxílios é melhorar o colágeno. Assim como a gente melhora o colágeno do rosto, a gente pode melhorar o colágeno da vagina. Eu vou dar alguns toques para você ver o que a mulher sente quando ela tem secura vaginal. Ela vai urinar e ela sente um odor muito desagradável. Muitas pacientes falam, me pede aí um exame de urina, porque eu acho que estou com infecção urinária. O que acontece? Que a vagina seca, ela modifica a acidez vaginal e aparecem outras bactérias que dão esse odor. Quando você vai no shopping e sua mãe já lhe disse não pode sentar na privada e você vai fazer xixi levantada, as pernas se molham com xixi, porque aquele jato de urina que quando você era jovem saía retinho, ele fica um chuveirinho. Ai, meu Deus, é muito triste. É na academia, dando um pulinho e está pulinho. Às vezes, você está em algum lugar e tem urgência para fazer xixi. E às vezes você chega no banheiro e não deu nem tempo de tirar a calcinha. Isso pode acontecer. Então, o que nós fazemos? Nós podemos fazer uso de lubrificantes na relação, mas, em geral, os lubrificantes, eles são na base de água, então eles secam logo. Tem uns hidratantes que são uns gel que deixam como uma mucina na vagina, mas também não trata. E o estrogênio, na área da vagina, ele melhora todos esses sintomas. Só que as pacientes esquecem de usar. Eu digo que se os criados, as mesas laterais,
se tratassem com o uso de hormônio, estaria ótimo, porque a mulher não gosta, não quer, não tem vontade. E o que acontece? Esses cremes à base de hormônio, eles são, certo? Uma Cinderela. Você usou, funciona, parou de usar, volta tudo. Sim. Eu tenho experiência com o uso do laser CO2, que eu estimulo o colágeno, e eu tenho efeitos fantásticos, certo? Então, melhora a qualidade dos orgasmos, melhora a lubrificação, melhora o cheirinho, melhora o escape de urina, ou seja, é muito benéfico. O custo talvez não está disponível para todo mundo, mas é uma possibilidade de fazer um protocolo com 3 aplicações de uso mensal e depois um laser de memória quando a mulher vai colher seu Papa Nicolau no ano seguinte. E a qualidade da lubrificação é maravilhosa, só que aí também a mulher tem que estar estimulada a querer ter sexo, porque diz, o homem faz sexo para se sentir bem, a mulher faz sexo quando se sente bem. E nós sabemos que nós temos 4 glandulinhas na entrada da vagina, que são 2 glândulas de Skene e 2 de Bartolino, que são as que vão lubrificar. Mas também são os pensamentos, as fantasias, né? Tem todo aquele componente que pode influenciar para melhorar e fazer a manutenção dessa lubrificação. E uma boa indicação, desculpa, Mônica, só uma boa indicação para somar é a própria masturbação, que aparece também nas pesquisas como um critério importante para essa mulher manter ali o funcionamento da sua resposta sexual. Então, não abandonar essa coisa de, então não tenho mais... Não, você vai estimular a sua fantasia erótica, você vai entrar em contato com o seu próprio corpo e vai se estimular, porque isso favorece, né, que toda a sua resposta sexual esteja ali, funcionando. Sem dúvida. Mônica, você ia falar alguma coisa? Gente, eu só ia falar que eu vou me jogar nesse laser aí. Vambora. Amor, eu já tenho gel a minha alcance. Cada mesinho de cabeceira na minha casa namorar, já tem gel alcance. Isso é que nem colírio pra mim, porque eu tenho olho seco aqui em São Paulo. Então, eu tô morando aqui, meu olho ficou muito seco. Então, assim, a colírio... Dá para fazer uma colocação também no pênis e ficar um jogo erótico. Dá para usar em um brinquedinho. Então, claro, usar brinquedinho, com certeza. Mas quando a vagina está bem lubrificada, é outra história. Sim. Gente, vamos continuar a história. Depois de ouvir o segundo caso, que também é um caso bem interessante para a gente discutir, que é a história da Alessandra, de 47 anos, de São Paulo. Manda casos. Eu sou artista plástica e doula. A menstruação era uma inspiração para minha arte, que sempre foi muito ligada ao sagrado feminino e também uma parte do meu trabalho, já que eu converso com muitas mulheres que estão tentando engravidar. Quando eu comecei a ter sintomas da menopausa e me deparei com o fato de que eu ia parar de sangrar, foi difícil não sentir que eu perderia uma parte de quem eu me conheço como mulher. Já falei sobre menopausa em tantos lugares, com tantas mulheres, mas quando a gente sente na pele, é outra situação. A angústia, para mim, é muito real, porque parece que eu estou me despedindo de um ciclo importante do meu corpo e que eu terei que buscar outra forma de me reconectar com o meu eu feminino. Sexoterapia. Eu acho que a menstruação, né, Má, ela tem esse significado, esse simbolismo. Inclusive, historicamente, ela já foi considerada por alguns povos, em alguns momentos da civilização, da história da nossa civilização, como alguma coisa muito sagrada, como poderosa, né? Já foi, acho que já perpassou 2 campos: o campo do sagrado, do poder, e o campo da desgraça. Sim. Né? Porque a menopausa já foi, inclusive... o sangue menstrual, ele já foi inclusive responsável em alguns períodos, até pela ciência, como um sangue que destruía tudo. Tem até um nome aqui de uma substância, Elza, não sei se você conhece essa história, que eles diziam que a vagina tinha uma substância
que ia desgraçando tudo. A vagina não, desculpa, o sangue menstrual. E que depois isso foi revogado, né? Depois estudaram mais. Então, eu acho que a menstruação tem esse simbolismo, né? A menarca é esse primeiro momento em que você entra na vida sexual, que você vira, mocinha, que você entra num ciclo. E por isso que tantas mulheres entendem isso como alguma coisa muito dura, a perda desse referencial do feminino. Eu acho que hoje tem se valorizado, existe esse movimento, né? Ainda é um movimento bem de bolhas, assim, mas esse movimento desse sagrado feminino, né? As mulheres que plantam a lua, que é devolver a menstruação para a terra, e que valoriza muito os ciclos, o ciclo do corpo como um feminino, o símbolo do nosso feminino mesmo. E isso é muito bonito quando você está dentro desses ciclos, né? Porque realmente, em algum momento, você pode se sentir excluída disso. Eu não sei exatamente como, né? Como essa nossa personagem, a Alessandra, ela tem que buscar agora caminhos para encontrar o feminino dela em outros lugares. Né, Ana? Até isso a gente vai ter que evoluir, né? A gente vai ter que recolocar essa mulher que antes era uma mulher que era já esquecida. Você acabou de menstruar, você agora é velha. Velha não tem espaço, velha é silenciada, velha ela é colocada no outro lugar, entendeu? Então, vai ter que ressignificar todos esses rituais. Claro, tem essa nova mulher. Hoje a gente, aos 50 anos, a gente tem liberdade de escolha. Antigamente, com 50 anos, você tinha que aceitar. Levou a vida assim, amor, agora aceita. Hoje não. Hoje, aos 50 anos, a gente entra na menopausa, a gente pode mudar de marido, mudar de emprego, mudar de cidade. A gente tem um outro momento que a gente está vivendo. Entendeu? Então, até esses tratamentos... Até esses tratamentos têm que ser repensados para se investir mais nesses tratamentos, porque isso também é consequência de uma sociedade extremamente machista, em que os homens que são os que investem em tratamento. Por que mamografia é desse jeito que é? Você acha que fosse fazer mamografia no pênis do homem seria amassando o pênis daquele jeito? Entendeu? Até isso você vê que são coisas de uma sociedade extremamente que os homens estão nesse lugar do poder, que comandam as pesquisas, que comandam tudo. Então, a gente vai ter que entender e ressignificar isso tudo, porque existe uma outra mulher, né? Exatamente. Tem até só para contribuir, tem até um pensamento, né, que eles chamam de iniciativas decoloniais, que seriam justamente libertar o conhecimento dessa perspectiva eurocêntrica que nós herdamos. Uhum. Então, é olhar para a mulher a partir da sua cultura, da sua história, da sua realidade e pensar alternativas a partir da sua realidade, e não da realidade que nós herdamos, né? E nisso, Ana, eu sempre, quando me deparo com o tema da menopausa, eu lembro de uma cena da Fleabag. Eu não sei se vocês assistiram Fleabag. Sim. Tem uma cena que ela está conversando com uma mulher, assim, num bar, e a mulher conta para ela que passou pela menopausa e é uma poderosa executiva e tal, e que ela coloca uma outra perspectiva. E tem vindo de uma mulher não é tão machista quanto aquela história que a Elza contou, mas que ela fala assim, gente, a gente viveu o nosso destino inteiro, a nossa vida inteira com um destino de ter dor e de sofrer em torno desse ciclo. Então, a gente fica ali se segurando, então tem a TPM, aí tem a menstruação, então não sei o quê. E a gente, como mulher, que eu sou muito... Eu tenho um discurso muito pessimista, eu sempre odiei ficar menstruada, eu sempre achei uma merda que menstruação coloca a gente parecida com um bicho, e aí a gente fica mais difícil de ir atrás das coisas como homem, porque a gente está sempre ali, né? Enfim, vão me matar que eu tô falando isso, mas eu acho isso mesmo. Ué. E aí, e aí ela fala assim, na hora que você para de ter isso, pode ser maravilhoso, porque daí pode ser o momento que essa máquina passa a trabalhar de um jeito mais suave, né? E que você vai deixar de ter tantas preocupações e você vai viver um momento ótimo.
Tem uma coisa boa que é isso, por exemplo, você não tem mais que se preocupar, entendeu? Tipo assim, sabe, Réveillon, na noite de Réveillon, você com o namorado novo, aquela roupa branca, cara, fiquei menstruada. Então, esse tipo de coisa você não tem mais preocupação. Só que vem a coisa forte, que é do envelhecimento introjetado na gente. É isso é que pega, porque a gente vai conseguir, né, como a doutora Elza estava falando, tem muitos outros lugares de sentir prazer. Você vai lubrificar, você vai se jogar nesse laser aí, que eu só penso nele agora. Você vai fazer coisas que vai te ajudar. Só que, assim, tudo que é relacionado à sexualidade da mulher, o ciclo, e todos os ciclos, e ciclo menstrual, enfim, tudo relacionado à sexualidade da mulher, sempre tem um tabu. A gente menstrua, também é tabu. Você é menstruada, você não pode ir na praia. Por quê? Vai vazar. Se vazar um sanguezinho, você a menina já está tá desesperada. menstruada, né? Não, você tem uma calça suja de menstruação, as meninas morrem. Chega em casa, meu Deus, eu levantei na escola, estava suja de menstruação, como se fosse uma coisa, assim, entendeu? Uma coisa. Você, amor, a menstruação é uma coisa natural da mulher. Então, você vê que desde o início já é tratado sempre errado, entendeu? Sempre errado, porque é um tabu o prazer e a sexualidade da mulher. Mônica, você tem uma filha adolescente, né? 11 anos. 11 anos. Você conversa com ela sobre Sim, menopausa? Olha, ela já sabe, né? Porque ela já dorme comigo, porque quando eu não estou com meu namorado e quando eu estou em casa, enfim, a gente tem dia que ela dorme comigo na minha cama e o ar é gelado, eu falo, amor, mamãe tá na menopausa, você já sabe. Então o ar aqui gela, você põe o pijama debaixo do edredom, que mamãe daqui a pouco tá tirando edredom, tirando roupa, arrancando tudo. Ela já acho sabe. Que a gente tem que deixar isso mais natural, né? Mas com a minha filha, o que eu mais falo para ela é para ela não querer ficar logo mocinha. Eu falei assim, meu amor, se eu pudesse, eu estendia a infância dela, porque a gente fica adulto durante muito tempo, entendeu? Então, assim, não queira ficar mocinha logo. Eu sei que a gente não pode definir isso, cada criança entra, né? Menstrua com idade, mas até amiguinhas dela já com peitinho, já menstruando, e ela ainda não, que eu dou graças a Deus, que eu acho maravilhoso, mas ela já querendo ser, então eu converso isso com ela, entendeu? Essa ansiedade já entrar na adolescência. Nossa, você vê, né? Vocês coincidiram com esse ciclo, né? Ela começando um e Pois você começando o outro. Exatamente. Nossa, é mesmo, né? Então, acho que na idade de tua filha, o ovário, quando ela menstruar, ele está começando a andar. Então, ela pode ser que tenha irregularidades menstruais. Sim. E a mulher, quando está entrando nessa fase de climatério menopausa, é porque o ovário está cansado. Né? Agora, o que eu vejo nas jovens, que aquela que recebeu comida orgânica, certo? Produtos orgânicos, elas sofrem bullying das amigas porque elas menstruam mais tardiamente. Então, provavelmente, tua filha, se você se preocupou com a alimentação orgânica, isso é coisa minha, certo? Que eu vejo no consultório, isso é nas adolescentes que menstruam depois de 10, 11 anos. É bem interessante. Agora, em relação à mulher, o que eu vejo quando faço esses tratamentos, existem vários. Pode ser com radiofrequência ablativa, não ablativa, pode ser Erbium, pode ser diferentes tipos de máquinas que podem ser aplicadas para estímulo do colágeno. Mas eu trato a parte externa e a parte interna da vulva. A parte externa levanta o capuz do clitóris, a vulva fica com um aspecto funcional mais rejuvenescido. E as mulheres me contam que elas têm ideia de usar calcinha de cores diferentes, porque quando vêm comigo, elas usam beige, que beige é broxante, me desculpa, certo? Outra cor de calcinha indica que ela se olha, que ela talvez foi a única oportunidade dela pegar um espelho, colocar no chão e se olhar, que isso é a maneira mais fácil de reconhecer as características que ela tem lá embaixo, porque os homens foi muito mais fácil olhar o pênis que está sempre exposto. Na mulher não, pelas dificuldades anatômicas, ela não tem frequência. Doutora, a senhora falou de alguns tratamentos do laser e também bom, a gente tem falado desde o começo da reposição hormonal como possibilidades de tratamento, e tratamentos naturais, mais holísticos, assim, yoga, meditação, óleos
essenciais. Pode ajudar? Faz diferença nessa fase de menopausa? Ajuda, mas eu acho que também a parte psicológica é muito importante, não? Agora saiu um óleo de cannabis muito interessante para usar como lubrificante. Como lubrificante, é? É o chapachana, não conhece? É o famoso chapachana. Já fizemos também, matéria no universo. Também, muito interessante. E então, o que acontece? Que a gente pode, com a cabeça, transformar até um próprio óleo de coco, como algumas mulheres usam, certo? Então, acho que, tendo aqui em ordem, a gente pode, conhecendo o corpo, pode fazer maravilhas. Não? Ô Elza, a soja, hein? Porque eu estou garantindo o meu lugar na soja. Faz 10 anos que eu tomo leite de soja. A soja já foi uma questão, né, para a produção de estrogênio, não é? Nós temos o câncer de mama, é a perseguição de nós mulheres, certo? É a vulnerabilidade para a gente poder vir a ter um câncer de mama. Então, algumas mulheres, de medo que aconteça isto, elas não usam reposição hormonal. E tem outras que também têm contraindicação. Então, outros medicamentos, tipo, a soja, que podem ser usados, mas eu digo como você andar em uma Ferrari ou andar em um carro menor, porque você muitas vezes... Numa carrocinha, fala a verdade. Estamos no Fusca. Meia. No Fusca 66, a soja é Fusca 66, gente. Mas olha, sobre essa questão a gente ri para não chorar. Não, mas olha só, tem luz no fim do túnel aqui que a gente vai ver nesse terceiro caso, depois do comercial. O UOL VTV é a mesa redonda com os assuntos mais quentes sobre televisão. Toda terça, ao vivo, à 13h, eu, Maurício Sticer, converso com Aline Ramos, Chico Barney e Débora Miranda sobre o que realmente importa e também sobre o que não importa tanto assim na televisão brasileira, sempre com muita informação e humor. Você pode ouvir o UOL VTV e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. E por fim, vamos ouvir a história da Elaine, de 55 anos, de São Bernardo. Manda casos. Eu comecei a ter os sintomas da menopausa aos 48 anos. Eu tinha acabado de me divorciar e psicologicamente isso me abalou muito nos primeiros meses. Mas eu estava começando a sair com as minhas amigas e a beijar outras bocas. Com essa vida social agitada, eu mal notei que estava passando pela menopausa. Com 6 meses na pista, eu engatei um romance com um homem 10 anos mais novo. Ele me colocava tão para cima e me fazia tão bem que quando vi, eu não menstruava há meses e nem sentia falta. Era até melhor, porque eu não corria o risco de engravidar. O romance não foi muito para frente, mas foi ótimo ter essa injeção de autoestima nessa época da vida. Sexoterapia. É a história da Mônica, olha só. Identifiquei, está vendo? Como o que você está vivendo influencia no que você está vivendo na menopausa? Com certeza. Se você está bacana num casamento e está numa relação saudável, você vai junto com o seu parceiro descobrir outras formas de te dar prazer, né? Se você está numa crise total, claro que é muito mais difícil. Agora, se você se apaixona, aí já ajuda bem. Como fazer? Eu só quero essa receita. Eu quero me apaixonar aos 50. Mas isso também, quando eu falo sempre da minha mãe, que eu uso como referência, minha mãe tinha isso. Gente, minha mãe não tinha tempo para ficar pensando em menopausa. Minha mãe trabalhava de manhã à tarde, fazia faculdade à noite. Foi fazer faculdade com 40 e tantos anos. Então, e aí ela trabalhava direto e final de semana, baile, minha filha, porque a minha mãe sempre adorou dançar. E era baile e namorado, e baile e namorado.
hoje eu pergunto para minha mãe, menopausa, ela fala assim, sei lá, acho que tive alguma coisa, mas nem lembro, porque é isso, né? Ela colocava o desejo dela, né, na diversão, no prazer, em conhecer pessoas, em Claro, dançar. total. Então, assim, eu acho que esse é o caminho, né, para a gente ser desejante a vida toda. Porque, de novo, né, eu vou reforçar uma questão. A gente tem momentos da vida que não tem tesão. E não precisa ser na menopausa. Né? Você tem outras fases, você olha para a sua vida, dependendo do seu relacionamento, momento de filhos, tem hora que você também não tem tesão. Então, assim, a menopausa vai ser Nossa, a mesma Ana, coisa. Ana, total, isso aí é super importante. Eu, quando terminei meu casamento, eu fiquei 1 ano sem dar um beijo na boca, libido zero. Eu chegava na minha terapia e falava, cara, será que eu vou voltar a ter libido? A minha terapeuta falava, vai, Mônica. Eu precisava daquele momento de luto. Eu precisava viver aquelas etapas inteiras. Eu estava muito longe da menopausa, entendeu? Então, claro, a queda de libido pode vir em outros momentos da nossa vida, dependendo do que você está vivendo na sua vida emocional. Por isso que influencia tanto, né? A gente falou tanto aqui sobre o puerpério, casamento com filho pequeno, sobrecarga mental, física, tudo atrapalha. Acaba, às vezes, interferindo, não? Agora, eu acho também, Ana, que, porque, né, talvez a sua mãe fosse uma mulher com um pouco de sorte, de não ter sentido uns sintomas muito fortes. Não que ela não fosse capaz de curtir tudo isso, mas eu acho assim, existem, né, mulheres que sofrem muito com os sintomas do climatério e da menopausa e que podem atrapalhar a vida. Ela quer ir para o baile, mas não consegue. Ela quer trabalhar e não consegue. E aí tem que aquele clássico, procure seu médico, porque como a doutora Elza está dizendo aqui, tem solução. É óbvio, você pega, por exemplo, acho que o pior sintoma é a depressão. Né, que a depressão também acomete mulheres na menopausa, né, na pós-menopausa, inclusive, e aí, assim, é o ovo ou a galinha, é o hormônio, é o problema biológico, é a questão do próprio envelhecimento, da situação de vida. Então, veja, não dá para a gente avaliar só por um aspecto, né? A gente tem sempre que fazer, você olhar para a sua vida e falar, bom, o que está acontecendo comigo? O que me falta? O que me deixa feliz? Por que eu estou tão cansada? Quer dizer, tem uma parte biológica? Tem. Mas como é que eu como? Porque sempre vai ter a biológica também, né, gente? Assim, quando você está com 30 anos é tudo maravilhoso, mas depois você já vai vindo, o corpo já vai dizendo, o negócio já vai falando, oi, estou chegando, dor nas costas. Aí você vai fazendo o quê? Você vai tentando buscar aqui, buscar ali. Agora, claro, também a gente tem que pensar que a realidade das mulheres no Brasil é muito dura. Uma coisa é você ter o ar-condicionado em casa e outra coisa é a mulher que não tem possibilidade nenhuma do ar-condicionado, de fazer o laser, né, de ir para um psiquiatra para fazer uma avaliação psiquiátrica. Então, assim, eu acho que também para as políticas públicas, o quanto que é importante também olhar para essa parcela da população, né, que vai sofrer esses sintomas agravados muitas vezes pela condição de vida e pela qualidade de vida que tem. E às vezes nem sabe que estão passando por isso. São muitos Brasis dentro de um Brasil, é um país continente, com muitas realidades. A gente está falando aqui, com certeza, a experiência de uma bolha. Nós somos super privilegiadas, a gente está entendendo o que está acontecendo com a gente tem acesso a essa medicina avançada, todos esses lubrificantes, os remédios que podem nos favorecer, mas a maioria da mulher brasileira não tem acesso a isso, não tem condição. Então, e muitas vezes, né, Mônica, muitas vezes em relação com alguns homens extremamente machistas, não todas, mas nós estamos falando, né? A maioria extremamente machista, né, sim. Violentos, que não querem saber se a mulher está assim ou se é assado, se precisa de mais estímulo, se vai usar lubrificante. É vir aí que você tem que me servir. Aí, altos índices de disfunção sexual nessa fase da vida, na menopausa, como dor na relação, também por causa disso, porque a relação não é boa. Claro, com certeza. E a função, né? A função do parceiro nesse momento é fundamental, né? De acolhimento, de entendimento, você só falta ter alguém do seu lado achando que você está de mimimi, né? Que agora está na moda. É o diálogo que é importante. A mulher tem que comunicar e tem que ir no médico. Eu acho que é uma fase importante
da vida, onde o ginecologista tem um papel muito grande para orientar se ela vai poder usar hormônios, se ela não vai poder, se ela vai ter que cuidar da sua saúde, porque o hipotiroidismo, o diabetes, a obesidade, doenças cardiovasculares podem aparecer nessa fase da vida. Então, acho que os cuidados são importantes. Uma pena que estamos nesta pandemia, mas nós tratamos no HC um número grande de mulheres que se inscrevem, que antes de ter a pandemia, a gente oferecia esses tratamentos para a população. Chegamos a fazer, todo mês, 100, 150 pessoas em um sábado por mês. Oh, então, maravilhoso. Voltar ao normal, nós vamos fazer esses tratamentos. Pessoas com diferentes idades, pacientes que já tiveram câncer de mama e estão em uso de medicamentos que resseca a vagina, pacientes que fizeram radioterapia por outros problemas oncológicos, elas também se beneficiam. Pessoas, eu atendi minha paciente de maior idade no HC, 95 anos, ela chegou de fralda e saiu sem fralda. Ai, que máximo. Era uma conquista. Sim. Aí ela me trouxe 9 pessoas para tratar. Que ótimo. Suas amigas todas que do bingo. Nós vamos também, né? Mônica, nós vamos tudo no consultório da Elza. Com certeza. Ô, Ana, então quer dizer que dá para chegar no clímax na menopausa? Dá para chegar. Clímax. E aí, Ana, o que a gente pode aprender com tudo isso? Olha, a gente aprendeu que a menopausa marca o fim da capacidade reprodutiva da mulher sob o ponto de vista biológico, mas certamente não marca o fim da sua vida sexual e do seu ser desejante no mundo. A gente aprendeu que, assim como a menstruação ainda é envolta em crenças e tabus, a menopausa também é, e que nós precisamos falar cada vez mais deste ciclo da vida. A gente aprendeu que atividade sexual de qualidade, masturbação, comunicação e uma boa parceria sexual ajudam a mulher na menopausa a manter a sua resposta sexual saudável, assim como lançar mão de tratamentos disponíveis para facilitar este processo. E a gente aprendeu que cerca de 50% das mulheres terão algum sintoma, se não todos, relacionados à menopausa. 80% das mulheres de 45 a 60 anos continuarão a fazer sexo e 25% considerarão o sexo muito importantes na sua vida. Talvez você que esteja na menopausa ou que vai chegar à menopausa não consiga controlar os sintomas biológicos, mas certamente você vai poder escolher a parte do grupo estatístico que você quer estar. E isso significa privilegiar a sua vida afetiva, privilegiar a sua vida sexual, se você quiser, e fazer isso acontecer. Foi bom para você? Doutora Elza, Mônica, nesse quadro a gente dá indicações de coisas boas para se ler, para se ouvir, para se ver, e que possam inspirar as nossas leitoras hoje, especialmente sobre esse tema, menopausa. Mônica, tem alguma coisa legal para recomendar para a gente? Olha, eu comecei a ler um livro de uma autora paulista, que eu fiquei muito apaixonada. Eu acho que tudo é bom, né? Qualquer coisa que nos emocione, que toca nosso coração, ajuda tudo, ajuda a vida, ajuda o relacionamento, ajuda a emoção. O Peso do Pássaro Morto. Esse livro é da Aline Bay, ela ganhou alguns prêmios, é uma escrita diferenciada e você começa a ler, você não consegue parar. Você lê em 2 dias esse livro no máximo. É lindo, eu recomendo muito. O Peso do Pássaro Morto. Então já pus na lista. Tudo que eu quero é um livro que a gente não, que me agarre e não. É esse faça, tipo. Né? Para a gente fugir um pouco da realidade. E a senhora, doutora Elza, o que nos recomenda? Olha, eu queria recomendar, já que estamos em um mês das mulheres, eu li um poema que é um livro
de Simone Seijas Parceiro. É uma psicóloga uruguaia que ela escreve e diz: quando nas cabeças das mulheres se juntam em torno de uma fogueira para falar no cinema, em um bar, na faculdade, enfim, em qualquer lugar, nascem força e a magia cresce. As brasas queimam, elas desfrutam, celebram, curam, inventam, criam, unem, enterram, dão vida, reclamam, lamentam. Para todas as mulheres, acho que nós precisamos ter uma fogueira simbólica com quem falar, com quem discutir, para poder solucionar todos os nossos problemas. Então, foi muito bom participar aqui. Que lindo, doutora. Um pouco o que a gente tenta fazer aqui toda semana, reunindo mulheres, e a Mônica também no Saia Justa, conversando um pouco com mulheres que nos reforçam, né? Ana, e você, o que tem pra gente hoje? Olha, eu vou indicar 2 livros e vou indicar também um filme que eu assisti esse final de semana. O livro é A Origem do Mundo, uma história cultural da vagina, que fala um pouco também sobre a menstruação, que é bem interessante. Menopausa Bem Vivida, o guia definitivo para se sentir bem radiante na pré-menopausa, na menopausa e depois dela, da Liz Early. E eu queria recomendar um filme que eu assisti esse final de semana, que chama Padman, ou O Homem Absorvente. Esse filme conta a história do indiano que criou, né, máquinas de absorventes, e que depois as mulheres na Índia, né, de uma região, começaram a criar uma cooperativa para vender esses absorventes. Esse cara já ganhou prêmio, é uma história real. Cerca de 12% das mulheres na Índia usam absorvente só. E da onde veio esse interesse nele, na mulher dele? Quando ele percebe a mulher, eu vou dar um pequeno spoiler, mas isso é logo no começo do filme, quando ele percebe a mulher escondendo um paninho cheio de sangue da menstruação, e ele acha aquilo tão absurdo, né? E ela escondia, e ele vai perguntar para ela, mas por quê? O que é isso? Ela ainda bate na cara dele, porque não podia não falar da menstruação, não, era uma coisa vergonhosa. E ele fica tão inconformado que ele vai comprar um pacote de absorvente para a mulher. E a mulher vai lá e dá nele de novo, porque ele tinha pago, 40 rúpias, que era um absurdo. E ele parte para tentar encontrar uma maneira de baratear o custo do absorvente, por ele se sensibilizar com aquela realidade da mulher dele, por quem ele era apaixonado, das irmãs dele, das sobrinhas dele. Então, é isso que a gente espera nas relações heterossexuais dos homens que nos acompanham. Seja no início da nossa vida sexual, seja no final da capacidade reprodutiva na menopausa. Que eles nos acompanhem nas nossas dificuldades, assim como a gente nas dificuldades deles. Ai, maravilhoso. Que lindo. Muito lindo. Bom, eu vou recomendar aqui o canal, uma conta de Instagram que chama She Talks, não sei se vocês conhecem. Eu conheço, é muito legal. Não é? SHET, aí um underline Oaks, da Camila Fauzi, da Fê Guerreiro, e que ela se propõe ali, é um lugar onde a idade dos entra rima com experimenta, né, de 45 mais a 60, maravilhoso, e todas as outras idades. Então, assim, lá tem, eu achei muito inspirador um mini documentário que elas fizeram, eu citei aqui a Vera Iaconelli, que faz parte desse documentário, que está lá no YouTube, eu vou colocar na matéria do Universo o link para vocês acessarem, e que conta essas experiências de diferentes mulheres lindas, produtivas, né, que cada uma com a sua visão, com a sua experiência, mas falando sobre menopausa, né, para a gente lembrar que todo mundo vai passar por isso, tomara, né, porque quem não passar é porque morreu antes. Exatamente. Caraca, Ana, vamos chegar ao nosso último episódio na semana que vem, da nossa temporada Fases da Vida. É isso aí, vamos chegar no envelhecimento com toda essa maravilhosidade de pessoas que nos engrandeceram tanto, né? Semana que vem a gente vai falar sobre sexo na terceira idade. Tem assunto também. Preparada? Eu tô.
Doutora Elza, Mônica, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Obrigada, que conversa gente. boa. Foi. Delícia, delícia. Obrigada a vocês. Muito bom. Obrigada pelo convite. Foi maravilhoso. E a gente espera vocês aqui na semana que vem. Até lá, Ana. Até. Um beijo. Beijo. Siga a Universal UOL nas redes sociais e compartilhe com a gente a sua história. Quem sabe o seu dilema não é o próximo a ser tratado por aqui? Você pode ouvir esse e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcasts. Sexoterapia tem apresentação de Marina Bessa e Ana Canosa. Edição de áudio de João Pedro Pinheiro. Reportagem de Fernanda Colaviti. Produção de Laura Capanema. Coordenação de Juliana Carpanês.